Vamos ouvir o nosso ouvinte? Bom dia, pessoal da Band. Rose, bom dia para você. Faz muito tempo que eu não ouço você, não sei nem onde anda Zezé, mas pelo jeito você não mudou nada, continua vermelhinha do jeito que é. Você disse que a utilização das câmeras nas fardas dos policiais inibiram 100 e poucas mortes. Você poderia dizer para a gente como é que essas câmeras inibiram essas mortes e se realmente os PMs que estavam usando a câmera tinham intenção de matar as vítimas? Ou é só mais um blá 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 blá? Bom dia, Denner do Taquaral. Oi, Renner, tudo bem? Não é mais só um blá 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 blá, não. Eu tenho que terminar o programa porque já são 11h30, mas amanhã eu falo para vocês quais foram os argumentos, né, desta matéria que nós subimos no site do Band Multi para falar sobre as 104 mortes, tá bom? Mas eu prometo que eu respondo amanhã e continue sendo nosso ouvinte. Edmilson, bom dia para você, tchau, até amanhã. Até amanhã, obrigado pela audiência. Tchau, gente, tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você. Copa do Mundo, Guarani Ponte, Ponte Guarani. A partir de agora, para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria do Guarani tem semana decisiva para definir futuro de Yuri Tanque. Que novela, hein? Jogador tem proposta da Coreia e sondagem de clube da Série A. Em caso de negociação, Bugre confia em Genisson e estuda ampliar contrato do ex-centroavante do Cuiabá. Pedrinho volta do Chipre, mas tem novo empréstimo definido. O atacante da Ponte vai jogar do Volta Redonda até dezembro do próximo ano. Quem também pode deixar a macaca é o atacante Bruno Alves, de 30 anos, que foi sondado pelo Paysandu. Seleção do Brasil, Alexandro treina pelo segundo dia consecutivo e Brasil pode ter time titular da estreia novamente. Se o ala for vetado, Tite vai repetir o time que começou jogando contra a Coreia. E após ficar no banco, em goleada de Portugal, Cristiano Ronaldo faz atividades com titulares na academia. Apenas os reservas treinaram no campo nesta quarta. Comissão técnica ainda não definiu se CR7 será titular contra Marrocos. Presidente da Federação Francesa diz que não tem acerto com Zidane. Comandante da França será definido após o Mundial, mas a imprensa acredita em troca de Deschamps pelo ídolo que liderou o título mundial em 98. 971021493. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Na Telha Norte, você encontra tudo para sua construção, reforma ou decoração. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar, é claro, a Copa do Mundo no Catar. Vamos aos jogos das quartas de final da competição. Sexta-feira, meio-dia, tem Brasil e Croácia. Também na sexta-feira, Argentina e Holanda. Já no sábado, meio-dia, horário de Brasília, Portugal e Marrocos. E às 4h, França e Inglaterra. Lembrando, caso o Brasil avance à semifinal, jogará contra o vencedor de Holanda e Argentina na próxima terça-feira, às 16 horas, no horário de Brasília. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19 99731 0841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. É hora do Bugre na Band. A quarta-feira do Guarani. Tudo bem, Batista? Grande abraço, bom dia. Alô, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Esta semana o Guarani deve anunciar aí as primeiras contratações para a disputa da temporada 2023. Caras novas já se juntaram aos remanescentes na reapresentação e aí, já fazendo os exames médicos e assinando os contratos, o Guarani poderá anunciá-los. Tony, goleiro que estava no Vila Nova, 30 anos, formado nas categorias de base do Vila Nova. Ele, no Vila Nova, nesta temporada, atuou em 31 partidas. Tony ainda atuou no exterior com passagens pelo futebol de Portugal. Zagueiro Alan Santos, 31 anos, revelado pelo Santos com passagens pelo Coritiba, Botafogo e Chapecoense, além do futebol mexicano. Ele atuou pelo Vitória na Série C, foi o capitão do time que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. São jogadores que já estão aí integrados ao elenco de profissionais, assim como também Lucão, zagueiro que estava no CSA,
26 anos, formado na base do São Paulo, passou por Estoril de Portugal e Goiás, além, evidentemente, do CSA, onde atuou com Mozart em 55 partidas. Bruno Michel, 23 anos, ele vai assinar o contrato com o Guarani por 2 temporadas. O jogador disputou as 2 últimas temporadas pelo Botafogo de Ribeirão Preto, clube onde ele fez 61 jogos e marcou 12 gols. Esta semana, ele já se integrou ao elenco de profissionais e está fazendo exames médicos. Derek, atacante ex-Chape, 24 anos, jogador que estava no Metalist da Ucrânia devido à guerra. Voltou ao Brasil para jogar pela Chape e vai assinar o contrato por 3 anos com a equipe do Guarani. Outros jogadores devem completar o elenco, são 24 já contratados. O Guarani pode inscrever, o Guarani não, né? Todos os clubes podem inscrever 26 jogadores no Campeonato Paulista na lista A. A lista B são jogadores da base até com 1 ano, tem que ter 1 ano de contrato na base para poder figurar na lista B. Na lista A são novos jogadores ou então aqueles que já fazem parte do elenco e tiveram os contratos renovados. Ludic está de saída, contrato tem com o Guarani, contrato até 2024, mas deverá ir para o Sampaio Correia e não vai permanecer para a temporada 2023. Guarani está tentando renovar o contrato do Diogo Matheus para a temporada 2023. E o Mozart renovou o contrato com o Guarani. Ele tinha contrato até o final do Campeonato Paulista, mas, em acerto com a diretoria bugrina, estendeu o contrato até o final do Campeonato Brasileiro de 23. São as informações do Guarani. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Edivalmir Massa, mandou um texto muito legal sobre Portugal. Para o nosso Batata de Rio Preto, um grande abraço para vocês também, obrigado pelas mensagens. 11h41 agora. Em Campina Telinha, a torcida aplaude de pé a seleção azul Sanasa. É água pura e saneamento, torcedor. Na zaga menos vazada das ruas, a galera com o título de menor índice de perdas do Brasil. No meio-campo, distribuindo a jogada, o trio administração técnica e monitoramento, dando um show de eficiência, qualidade e controle. No ataque, mais de 1.700 craques que correm todos os dias para levar o melhor serviço de água do Brasil. Seleção azul Sanasa. É a vida em primeiro lugar. E agora vai um recado aí para você que adora um churrasco. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça, 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e também a apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e a salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para o churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. É hora da Ponte na Band. Voltando com Carlos Batista, agora atualizando a quarta-feira da Ponte, Batista. Tem informações da Ponte Preta. A Macaca vai se reapresentar só no dia 12, quando começa a preparação destinada à programação de 2023. A Ponte vai enfrentar 3 competições. Pela ordem, Campeonato Paulista Série 2, Copa do Brasil e depois a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte vai se reapresentar no dia 12, de acordo com aquilo que determinou a comissão técnica do professor Hélio dos Anjos, que tem no comando o Hélio dos Anjos, que está passando férias em Santa Catarina. Ele tem uma propriedade lá
está passando férias em Santa Catarina. A Macaca até agora não anunciou nenhuma contratação. Informação de bastidor é que já tem 4 jogadores contratados, mas dentro desses 4 não estão aí jogadores, como por exemplo o Gé, que está em fase de testes. Ele que jogou pela Itaperense, foi artilheiro, ajudou no acesso da 4ª divisão do Campeonato Paulista. E também não está o Guilherme Pira, que joga com o nome de Guipira, disputou o Campeonato Paulista pela Inter e a Série C do Campeonato Brasileiro pela equipe do Manaus. São jogadores como Júnior Tavares, lateral esquerdo do Náutico, que assinou um pré-contrato com a Macaca, embora a Ponte não tenha divulgado. É Alisson, meia do Vila Nova, que estava no Cuiabá e vem aí por empréstimo. Rainer, lateral direito, que estava no Atlético Goianiense e pertence ao Azures do Paraná. São jogadores que estão sendo especulados e que, evidentemente, né, assim que a Ponte tiver tudo certo, o contrato já realizado, vai fazer a divulgação. Acho que sábado, talvez, ou então na segunda-feira, a Ponte deve anunciar as suas primeiras contratações para a temporada de 2023. Pedrinho voltou do Chipre, foi emprestado para o Chipre, mas tem novo empréstimo definido. O meio-atacante da Ponte Preta vai jogar do Volta Redonda. Contrato até dezembro do próximo ano, vai disputar lá o Campeonato Carioca e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem também pode deixar a Ponte Preta é o atacante Bruno Alves. Ele tem 30 anos e foi sondado pela equipe do Paysandu e deve, portanto, deixar o estádio Moisés Lucarelli. A Ponte vai fazer uma pré-temporada, não tem o local definido ainda, mas no dia 3 de janeiro deve seguir provavelmente para Itu. Este ano a Ponte fez a pré-temporada lá e neste momento ainda está em fase de orçamentos, né, para saber onde ela vai, mas ela vai fazer a pré-temporada e Itu é um local onde a Ponte gosta de fazer a sua pré-temporada. A reapresentação na segunda-feira, dia 12, inicialmente para exames médicos, depois a Ponte vai fazer treinamentos fora do estádio Moisés Lucarelli e também do Jardim Olina. Os dois locais estão com os gramados sendo repaginados e a Ponte terá que locar alguns campos na região de Campinas para fazer os treinamentos. São as informações da Ponte Preta. Legal, Batista. Conferindo aí o noticiário desta quarta-feira de Ponte e Guarani para você. Hora certa? Eu confirmo. Agora são 11h47 agora. Capucci, Lucas Pessoa aqui na técnica interna da Rádio Bandeirantes. Vamos sair de Campinas, vamos ao Catar. Lá está Alexandre Pretzel, comentarista, repórter, jornalista, para falar um pouco, no primeiro momento, sobre a escalação, o possível time escalado do Tite para o jogo de sexta contra a Croácia, e ele tem um bate-papo rápido com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Bom dia para todos no Brasil. É claro que o Brasil, evidentemente, não para de trabalhar. Hoje, treinamento fechado, algo que o técnico Tite tem feito e tem cumprido, porque ele não quer dar armas, dá para dizer assim, para os seus adversários. Evidentemente que quem acompanha o Brasil, até o técnico da Croácia, o Zlatko Dalic, chegou a dizer que a seleção brasileira é assustadora, é monstruosa, né? Porque atropelou o time da Coreia do Sul. Mas isso é mais na questão de resposta mesmo, porque dentro de campo é onde as coisas vão se decidir. Então o Brasil tem a dúvida do Alexandre, se ele puder jogar, ele será titular na lateral esquerda. Quando ele se machucou contra a Suíça, ele já vinha jogando bem, fez 2 boas partidas na primeira fase e é o titular. Então se ele jogar, o Militão vai acabar ficando fora. Então o provável time do Brasil com o Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre ou Militão, e aí você inverte os dois laterais. O meio de campo com Casemiro, Paquetá e também o Neymar, e na frente Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Vamos ouvir o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que tem sido muito acessível aqui, o presidente que mais dá entrevista e sempre esclarece algumas questões duvidosas. Então isso a gente tem que dizer, é o presidente que mais dá entrevista e mais acessível da CBF nos últimos 30 anos. E ele falou a respeito do confronto diante da Croácia, o que ele está esperando também.
Olha, a gente verifica que todos os adversários são difíceis, né? Não tem assim nenhum que a pessoa prefere. Olha, poderia ser o Japão, poderia ser a Croácia. Eu acho que todos são difíceis. Cada um desses adversários também tem todas as informações da seleção brasileira, isso nos mínimos detalhes, e torna ali as questões mais difíceis em campo. Porém, quem quer vencer uma Copa do Mundo tem que ter respeito, humildade com os seus adversários, máximo de tudo tem que também querer ganhar a competição. Aí o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, toda hora ali na concentração e também em alguns contatos com a imprensa. Lembrando de confrontos, Brasil e Croácia, 2 confrontos de Copas, 2 vitórias brasileiras. Brasil e Argentina, onde poderemos pegá-los numa semifinal. Uma vitória, um empate e uma derrota. Na realidade, 2 vitórias, um empate e uma derrota em 4 confrontos. E contra a Holanda, 5 confrontos, adversário que pode acontecer também numa eventual semifinal. Legal. Já o Pretzel volta com o Casimiro, o entrevistado do dia. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Benedito, que está afirmando que o futebol praticado na Copa está num nível muito baixo. Eu não concordo, eu acho que tem grandes jogos, é que estão muito equilibradas as partidas. Mas tem grandes seleções aí, França, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal. Então, eu acho que essa Copa, por exemplo, já está num nível técnico superior à Copa da Rússia, por exemplo. É questão de opinião, é uma questão de cunho pessoal. Respeito a sua opinião, Benedito, mas eu acho que tá legal. A Copa tá legal. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pereira do Padre Anchieta. Um bom trabalho para todo mundo, para você também, uma ótima quarta-feira. Voltamos ao Catar. Mais uma vez, Alexandre Pretzel, que ouve Casimiro. O Casemiro, que para mim é o melhor jogador do Brasil na Copa, falou a respeito da Croácia, do nível de futebol que o Brasil está apresentando. Esse jogo de quartas de final é diferente. Brasil! Casemiro, eu queria que tu fizesse uma avaliação, se for possível, o nível do futebol do Brasil perante os favoritos, França, Argentina, Inglaterra. Como é que você vê isso nesse momento, por favor? O que eu vejo? Bom, acho que vai afunilando, né? Vai afunilando, vai demonstrando quem está melhor preparado, mas como eu falei, isso é Copa do Mundo. Agora já não, tanto hoje, até mesmo para frente, já não tem jogo fácil. Bom, nosso grupo também não era fácil, né? Mas eu acho que cada seleção tem o seu mérito por estar nas quartas de finais e, bom, agora é o detalhe, agora é coração, agora é dar tudo e, bom, o que falha menos vai sair com um título. É isso, falou o Casemiro, jogador fundamental, importantíssimo, 30 anos. Muita gente não entendeu a transferência dele do Real Madrid para o Manchester United no meio da temporada, na abertura da temporada europeia, meio da temporada para nós. E ele explicou que precisava de novos desafios, um dos jogadores mais vencedores do futebol mundial neste momento. Ótimo, Pretzel direto do Catar, falando um pouco mais da seleção brasileira que joga sexta-feira contra a Croácia, você sabe, com total cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. 11h52 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar a classificação do Brasil, a semifinal da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, após vitória diante da Colômbia nas quartas de final naquela ocasião, por 2-0. O jogo foi realizado no Estádio Castelão, em Fortaleza. O Brasil, naquela ocasião, entrou em campo com Júlio César, Maicon, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Fernandinho e Paulinho, Hulk, Oscar e Neymar, além de Fred. No decorrer do jogo ainda entraram Hernanes, Ramírez e também o Henrique, o técnico Luiz Felipe Scolari. Já a Colômbia de Ospina, Zúñiga, Christian Zapata, Yepes e Pablo Armero,
Guarian, Carlos Sanches e Quadrado. Depois Ibarbo, Rames Rodrigues e também Theo Gutierrez, a equipe do técnico José Peckerman. Os gols do jogo: Thiago Silva aos 6 minutos do primeiro tempo e Davi Luiz cobrando falta aos 23 minutos do segundo tempo. Vitória do Brasil, relembrando quartas e final da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014. 2 para a seleção brasileira, 0 para a Colômbia. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Missão Qatar. Boletins do futebol. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vamos falar de Mineiro, o volante mineiro, que começou sua carreira no Inter de Porto Alegre e, apesar do apelido Mineiro, mas ele é gaúcho, nasceu em Porto Alegre no dia 2 de agosto de 75. Aos 21 anos, foi para o Rio Branco de Americana, onde ganhou destaque e chamou a atenção de olheiros, sendo contratado pelo Guarani. No Bugre, ajudou o Guarani a escapar do rebaixamento do Brasileiro de 97. Mineiro teve como treinadores no Guarani 97 Muricy Ramalho, depois Lula Pereira e na reta final Vadão. Mineiro também conviveu com o goleiro Gregor Zorzin, começando na época a sua carreira, né? O Gregor começando como profissional, revelado no Guarani. Gregor, hoje, o nosso comentarista. No início de 98, o Mineiro voltou para o Rio Branco de Americana e 4 meses depois, em abril, foi contratado pela Ponte e chegava ao Majestoso. De cara, ao lado do atacante Washington, que também tinha acabado de chegar, Mineiro disputou aí a Série A2 de 98, não conseguiu acesso. Depois o Washington foi embora, tudo bem, voltaria em agosto de 2000. Ainda em 98, começa o Campeonato Brasileiro e a Ponte disputando o Brasileirão depois de 11 anos. E Mineiro ajudou a Ponte a escapar do rebaixamento e continuar no Brasileirão. Aí veio 99. A Ponte sobe, acesso para a Série A2, né? Acesso para o Paulistão. Aquele jogo, Ponte 5, Mirassol 0. Ainda em 99, a Ponte chega às oitavas de final do Brasileirão, sendo eliminada pelo São Paulo. E Mineiro lá, firme na Ponte. Em 2000, uma campanha irregular no Paulistão e no Brasileiro, a Ponte foi eliminada pelo Grêmio, também nas oitavas de final. E foi exatamente em 2000, precisamente em 30 de outubro de 2000, que Mineiro foi convocado para a seleção brasileira por Emerson Leão para um jogo contra a Colômbia pelas eliminatórias. Era a primeira convocação de um atleta pontepretano para a seleção principal depois de 18 anos. Desde 82 até então, não tinha sido convocado um jogador da Ponte. Em 82, a última então até então, Carlos, o goleiro, Juninho Fonseca, zagueiro, e Nenê Santana, também zagueiro. Mas aqui convocação normal, não era ainda para a Copa do Mundo, tá? Conforme inclusive relatado no livro Ponte Preta, a torcida que tem um time, do André Pécora e do Stefan Campineiro. E para coroar o ano de 2000, Mineiro é premiado com a Bola de Prata da revista Placar. Em 2001, Ponte semifinalista do Paulista, semifinalista da Copa do Brasil e pelo terceiro ano seguido a Ponte chega à reta final do Brasileirão, sendo eliminada em partida única no Maracanã pelo Fluminense. Em 2002, Mineiro sofre com as lesões, como destaque aquele derby no Brinco,
Ponte de virada 4, Guarani 2 e terminou um tabu de 15 anos que a Ponte não vencia o Guarani. Em 2003, a Ponte com graves problemas financeiros e Mineiro foi para o São Caetano. Na Ponte, Mineiro jogou de 98 até 2002, foram 224 jogos e 12 gols marcados. Em 2004, Mineiro, no São Caetano, conquista o título paulista, tendo como técnico Muricy Ramalho. 2005, a pedido do técnico Emerson Leão, foi contratado pelo São Paulo, ao lado de Amoroso, né? E Mineiro virou ídolo da torcida tricolor ao conquistar o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial Interclubes, marcando gol contra o Liverpool. Sim, Mineiro marcou no Japão. São Paulo 1, Liverpool 0. São Paulo, tricampeão mundial Interclubes. Liverpool estava a 11 jogos sem sofrer nenhum gol. Aí veio a Copa de 2006 na Alemanha. Edmilson sofre lesão e Mineiro é convocado por Parreira. Mas Mineiro não entrou. Mineiro não jogou nenhuma partida na Copa 2006 na Alemanha. Também tinha Emerson, Zé Roberto e Gilberto Silva como opções. Mineiro, depois da Copa, voltou para o São Paulo e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2006. Em 2007, Mineiro vai para a Alemanha, para o Hertha Berlim. E ainda em 2007, Dunga convoca Mineiro e o Brasil conquista lá na Venezuela a Copa América. Mineiro teve uma rápida passagem em 2008 pelo Chelsea da Inglaterra, a pedido de Felipão. E em 2012 encerrou a carreira no modesto TuS Clons, que estava na 3ª divisão da Alemanha. Mineiro hoje vive na Austrália, fazendo clínicas de futebol para imigrantes. Mineiro tem 4 filhos, 3 estão com ele lá na Austrália e 1 aqui no Brasil. Falamos de Mineiro, ajudou o Bugra a escapar do rebaixamento de 97, grande passagem pela Ponte, onde foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, campeão paulista pelo São Caetano, grandes títulos pelo São Paulo, fez o gol do Mundial de 2005, ganhou a Copa América pela seleção brasileira em 2007, mas na Copa de 2006 não jogou nenhuma partida. Brasil de novo eliminado pela França. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Mundo, sexta, meio-dia, Brasil e Croácia, jogaço de bola. Ulisses Costa vai transmitir, claro, e depois ainda tem a sequência dessa fase de quartas e final, com outro jogo da sexta e mais 2 partidas do sábado. Quer saber quais são os jogos das quartas e final? Quer acertar aí o seu fim de semana? Então anota direitinho aí, ó. Sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia. Depois, às 4 da tarde, Holanda e Argentina. O Rogério Assis vai transmitir esse jogo. No sábado, tem Marrocos e Portugal, a transmissão Bandeirantes do Pedro Martelli ao meio-dia. E no sábado, também às 4 da tarde, é a vez de Inglaterra e França com Ulisses Costa. Agora é só o filé mignon da Copa. É só o filé mignon da Copa. É só a nata da nata. E você vai ter tudo isso com a gente, vai continuar tendo. Porque nós estamos há muito tempo levando essa transmissão de Copa do Mundo para vocês. Há muito antes de começar a Copa. Você já tem percebido aí nas nossas transmissões, na nossa programação, muito antes dessa Copa do Mundo começar, a Rádio Bandeirantes já mergulhou, já se inteirou de tudo, de absolutamente tudo dessa Copa do Mundo. Você não está perdendo nenhum lance, nenhum detalhe dela. E quero convidar você a estar com a gente também a partir de agora na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Venha com a gente aí, com áudio e vídeo. A nossa transmissão está no ar, você pode